Fala pessoal, Fábio Soares da Master Marketing Digital, com vocês com mais uma aula. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o nicho de lojas de roupas e vestuários, né? Acessórios e afins, tá bom? O que é bem interessante a gente já saber que é o seguinte: toda a nossa linha de estratégia aqui, nossa linha de raciocínio foi pensado para aquelas lojas, aqueles comerciantes que possuem um ponto físico de venda, seja dentro de casa, seja no shopping, num centro comercial, numa galeria, o que seja, o ponto físico. Existe também as vendas onde você, como vendedor, pode ir até o cliente, pode ir até o serviço do cliente, pode ir até um ponto B, mas vocês que vão até o cliente, vocês vão conseguir absorver algumas das estratégias daqui. Mas por quê? O grosso, a grande lógica daqui do que a gente está falando é para aquelas pessoas que têm um ponto físico, tá bom? Então a gente vai utilizar do online para trazer o cliente até a nossa loja offline, nossa loja física, beleza? Ótimo, vamos iniciar então. O que nós precisamos fazer é o seguinte: entender quem é o nosso público-alvo no digital. Não necessariamente o público-alvo no meio online vai coincidir com o público-alvo dentro da sua loja, que vai lá fisicamente a pé na sua loja. Por quê? Não necessariamente 100% das pessoas que vão até a sua loja fisicamente, eles interagem no meio social. Ou seja, eles utilizam bastante Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. O WhatsApp é um pouco à parte, mas eu digo mais Facebook, Instagram ou até mesmo Google, porque isso culturalmente é nem todos, principalmente pessoas muito mais velhas, né? Eu vou chutar um número um pouco, sei lá, a partir de 60 anos, já tende a não utilizar tanto as redes sociais. Tendem a não utilizar, não é que não usam, mas tendem a não utilizar. Então é um público um pouco mais jovem que a gente vai conseguir encontrar, e que nada mais, nada menos é esse público que a gente vai conseguir impactar, porque se ele não está no online, a gente não consegue impactar através do online. Tá ok. O que a gente tem que fazer é o seguinte: você procurando no Google, procura Facebook Insight. O Facebook Insight, clica aqui no primeiro link e depois clique em Acesse Audience Insights. O Audience Insights nada mais nada menos é uma ferramenta gratuita do Facebook, né, que ele disponibiliza para quem quiser usar. E aí lá você clica aqui no Facebook e aí você vai ver que aqui tem muita informação que está no banco de dados do Facebook para você utilizar a seu favor. Por exemplo, eu quero entender na localização Brasil e que tem interesse em vestuário. Legal, a gente já tem um público. Pessoal, eu quero até pedir desculpa, tá tendo reforma aqui no prédio ao lado, mas eu não vou parar aqui porque eu acho que o conteúdo é mais importante. Eu até deixei o microfone bem próximo aqui e vamos seguir em frente isso daqui, tá bom? Então a gente já consegue identificar o tipo de público que tem interesse em vestuário, que está na localização Brasil. Você pode entrar aqui e fazer especificações, por exemplo, na sua cidade, no seu estado, ou adicionar outros tipos de interesse, por exemplo, moda masculina, feminina, lingerie, social, alguma coisa assim. Então a gente já consegue identificar aqui. E o que a gente resolveu trazer de diferente aqui é que uma coisa me chamou bastante atenção, que simplesmente é o sexo entre esses dois públicos, tá bom? Então o sexo masculino e feminino. Então a gente pode destrinchar outras linhas de raciocínio, por exemplo, o relacionamento, o nível educacional, a localização. Tudo bem, mas eu resolvi fazer por sexo, porque é uma coisa muito peculiar, que a gente entende que são comunicações diferentes para homem e para mulher, são produtos diferentes para homem e para mulher, e até a gente poderia entrar, por exemplo, em relacionamento solteiro ou casado, mas eu resolvi entrar só no sexo. Tudo bem, entrando no sexo aqui, a gente já consegue entender um pouquinho, quando eu entro só em mulher, qual é a idade dessas mulheres no meio online.
Então a idade está entre 18 a 44 anos, e especialmente de 25 a 34 anos é o público que mais se interessa para essa categoria no online. E é independente, tá, pessoal? Quando a gente está falando de fast fashion ou de loja mais tradicional, né, que tem objetivos que a coleção muda um pouco mais, um pouco menos, a gente consegue entender que a idade é bem próximo a isso daqui que o Facebook está dando pra gente. E do homem muda um pouquinho a idade, né? Então, como a gente pode ver, o homem um pouco mais novo se interessa, de 18 a 24, e vai até mais ou menos 25 a 34. Depois cai bastante esse interesse pelo vestuário, pela moda e etc. Da mulher, se a gente voltar um pouquinho, ainda posterga um pouco mais até os 44. Depois cai bastante o interesse por esse tipo de informação. Sabendo então que a gente tem esses tipos diferentes de públicos, então o público mulher e o público homem, a gente vai segmentar nossa comunicação. E aí você pode se perguntar, Fabio, é possível segmentar essa comunicação no online? Sim. Como eu disse, o Facebook te dá as opções na hora de você fazer suas campanhas, o Instagram, o YouTube, o Google, ele te dá essas informações poxa, você quer falar só com mulher? Você quer falar só com homem? Você quer falar com os dois? Você quer falar com qual idade? Você quer falar com qual cidade? Você quer falar com qual interesse? Então ele te dá essa informação. Então por isso que é legal a gente destrinchar nossa comunicação para ser mais assertivo lá na frente. Tá? Então, qual o tipo de argumentação que a mulher tem que ter? Então, mulher quer saber detalhes do produto, mulher tem interesse, né, em saber esses detalhes, por exemplo, tecido, composição do produto, as cores e as suas particularidades, as especificações de cores, né? Porque homem é laranja, e para mulher não, existem aqueles tons diferentes que ela quer saber. Sim, mulher é muito visual. Então, por isso, para o seu público feminino, tome muito cuidado com a qualidade das fotos, com o fundo das fotos, etc. Isso vale muito, tá? Para chamar a atenção dela ou não. Mulher adora ofertas, né? Aquela história do compre um, ganhe dois, 70%, liquidação e etc. Mulher se interessa bastante por esse tipo de argumentação. E mulher, por cultura, ela tende a levar mais de uma peça, né? Na hora que ela vai fazer uma comprinha, ela vê e é chamada atenção ali por uma calça em promoção, mas ela acaba levando duas calças, ou uma calça, uma blusa, alguma coisa assim do tipo, tá? E já o homem muda um pouquinho, né? O homem é um pouco mais prático nas questões de opções. Então não necessariamente você precisa ter uma grade gigante, uma linha de produtos gigantes, principalmente porque o homem gosta bastante de itens básicos, né? Esse é o terceiro ponto de argumentação, que está sincronizado um no outro. Então o homem é um pouco mais objetivo e gosta de opções mais básicas, por exemplo. Aceita muito bem sugestões de terceiros. Então, por exemplo, quando você se preza e fala assim, eu posso te dar um palpite? Posso dar o meu palpite? O que eu acho, etc. O homem gosta bastante disso, tá? Ele leva bastante em consideração. Para o homem, as informações, essas sugestões de terceiros, pode ser um fator decisivo, tá? E o homem normalmente compra uma peça, compra o que ele precisa. Ele vai lá, compra o que precisa. Uma vez ou outra ele vai comprar um pouco a mais do que ele precisa. Então, assim, o que o perfil do cliente mulher quer? Ficar bonita e ganhar vantagem na hora da compra, né? Então, ela vai comprar mais de uma peça para tentar se adequar a alguns momentos da semana, do mês dela, seja uma festa, seja o trabalho, seja um jantar. E ela gosta da vantagem, né? De, poxa, ganhei um desconto, comprei um, ganhei dois, e etc. O homem não, quer praticidade e garantia. Ele quer que alguém vai lá, resolva o problema, fala assim, amigão, ficou muito bonito e fica tranquilo. E se precisar, você pode voltar aqui que a gente troca e etc. Então, homem ligeiramente é um pouco mais prático e via de regras, tá, gente? Claro que tem as suas exceções, mas por via de regra, esse tipo de argumentação é o que chama mais atenção para os homens, tá bom? E aí, em cima de tudo que a gente falou agora, a gente vai para o plano tático, né? O que a gente precisa aplicar de plano tático no digital.
lembrando, existe o funil online tradicional, né? Então as pessoas primeiro recebem os visitantes na página, depois gera um lead, que esse lead ele vai entrar em contato para gerar uma oportunidade e a oportunidade pode virar uma venda. Legal, esse é o funil básico do e-commerce, dos sites de serviços online. No funil offline muda um pouquinho, porque primeiro ele tenta falar com o público potencial, que depois leva para frente da vitrine, depois é convidado para ter uma visita na loja e no final vender. Se a gente for ver, muda mais o meio, porque o canal no caso, né? Porque o processo é diferente, como uma pessoa te conhece, como uma pessoa conhece uma loja física. Então, o que a gente precisa fazer é sincronizar esses dois funis. E tá pronto aqui já o funil, e essa é a parte mais importante do vídeo para você, tá bom? Então primeiro a gente tem que apresentar a marca, para depois interagir com o público, e depois o público visitar a sua loja, você possivelmente vender, e na sequência você fidelizar. Eu vou entrar aqui mais a fundo de cada detalhe. Então vamos lá, quando a gente apresenta a marca, nosso discurso com esse usuário, com esse possível cliente, a gente principalmente vai falar assim: amigão, estou aqui, tá bom? Então a gente assim, conhece a nossa empresa, conhece os nossos produtos. Aí não estou falando de produto específico, eu estou falando assim, conheça a nossa... poxa, eu vendo esse tipo de produto, eu vendo esse tipo de roupas, eu vendo esse tipo de acessórios, etc. Tá bom? E as mídias, além de indicação, que é uma mídia bem offline, né? As pessoas se indicam uma para outra, comprei naquela loja, tem a possível na busca no Google, né? Então, como você pode anunciar a sua empresa, o seu site no Google? Existe basicamente duas formas. Ou você tem no site, ou você tendo o endereço lá no Google Meu Negócio, tá bom? Quando você vai lá e digita Google Meu Negócio, você cadastra o seu endereço comercial e etc. Se você não souber fazer isso, fica tranquilo que a gente tem uma solução lá na frente. Mas você pode aprender isso online, etc. E aí você precisa ter um link, uma URL, um site para colocar nessa campanha do Google. Então por isso que você precisa ter um site ou você precisa estar no Google Meu Negócio, tá bom? Não tem muito jeito. Se você não tiver nenhum dos dois, você não consegue anunciar. E tem como você fazer um site, por exemplo, a partir de R$20 por mês, sabe? Então existe a possibilidade, existe os meios e é mais um caminho para o cliente te encontrar. Beleza, guarda essa informação. Então existe também as campanhas de Facebook e Instagram, os vídeos no YouTube pago ou não pago, né? Onde você vai apresentar a sua coleção, você vai apresentar o seu serviço, a sua loja, etc. E você pode pagar para mostrar para mais pessoas ou não, as pessoas vão te encontrando aleatoriamente. Os sorteios online é uma forma muito barata e efetiva, né, das pessoas te conhecerem. Você pega um produto e faz o sorteio, as pessoas têm que se cadastrar, as pessoas têm que marcar outras pessoas, dá bastante certo. E o endereço no Google Meu Negócio e outros sites similares ao Google Meu Negócio. Beleza. Apresentamos a marca, demos um oi para o nosso público. Agora a gente vai interagir com o público, tá bom? Conheça esse produto X, agora a gente vai falar, conheça esse produto X específico, tá? A gente vai falar da linha, da coleção, a gente vai falar exatamente daquele produto, o preço dele, conheça os nossos diferenciais, como preço, prazo, matéria-prima, garantia de troca, atendimento qualificado, tecnologia, mostrar que os clientes falam de nós e mostrar para aqueles possíveis clientes que os nossos clientes nos consideram como o melhor amigo dele, porque a gente consegue resolver o problema dele quando ele tem aquele tipo de problema, a gente vai lá e resolve, tá? Então as mídias são bem parecidas com a do apresentar a marca. Então busca no Google, Google Display, Facebook, Google Display. Para quem não conhece, o Google Display é basicamente aquelas imagens patrocinadas que tem nos blogs, nos sites, etc. Lembra quando você vai entrar num portal, e aí, portal de notícias, e aí vai ter umas imagens ali, isso é o display, tá bom? É também conhecido como GDN, Google Display Network. Legal.
Facebook, Instagram, YouTube, conteúdos no site como blog, muitas pessoas podem te encontrar como blog, sorteios online, conteúdos patrocinados em sites do setor. Sempre tem sites do seu setor, na sua cidade, no seu estado ou em geral nacional. Existem alguns sites referências do setor. Vai lá, pergunta, não custa, tá? Pergunta e fala assim, amigão, quanto que vocês cobram pra gente anunciar o nosso serviço aqui? Quanto vocês cobram pra gente fazer um texto aqui pra vocês? Uma matéria, alguma coisa assim do tipo. Pergunta. No mínimo você vai falar assim, nossa, é caro, não vou fazer. Mas pergunta é sempre interessante, é legal, porque você ganha referência quando você tá lá dentro, tá? E um ponto muito legal que é catálogos online. Ou seja, você mostrar o seu catálogo, a sua vitrine de produtos online, via catálogos online. É um item que eu separei no próximo slide para a gente bater bastante papo sobre isso, mas guarda com carinho esse nome, tá bom? Então, visitar a loja. A gente vai para o próximo ponto, que é expandir os canais que os clientes vão te encontrar. Telefone, site, Messenger do Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail marketing, SMS ou pessoalmente. Qual é o ponto aqui? Por mais que você é visto e lembrado, as pessoas precisam chegar até você. Enquanto mais opções você der as pessoas chegarem até você, mais pessoas vão chegar até você, isso é naturalmente. Você facilita o meio delas chegarem até você. Ou o meio seja uma loja no meio que tenha maior fluxo, ou seja um site que esteja presente quando ele digitar ali alguma palavra, ou ter um telefone à disposição, um WhatsApp à disposição, não sei. Ou você ter tudo, que é o melhor dos cenários. Então a gente pode fazer campanhas patrocinadas para os clientes irem até o local. Isso dentro do Google, tá bom? A gente tem essa aulinha aí para os clientes irem até o Google. Desculpa, os clientes irem até você via Google. As pessoas gerarem um lead no campanha de lead ads do Facebook. As pessoas conseguem deixar aquele formulário, preenche um formulário com algumas informações que você precise, como nome, e-mail, telefone. E aí as pessoas deixam lá e você faz alguma ação para elas, você dá um desconto, manda e-mail, não sei, vai da sua estratégia, tá bom? Então tem um site à disposição, para as pessoas te encontrarem no Google, no Facebook, é legal você ter um site à disposição. Claro, sua fanpage também à disposição, suas páginas, E também tem o WhatsApp como meio de comunicação. E aí a gente tem a opção do WhatsApp normal, convencional, e o WhatsApp Business, O WhatsApp Business é muito interessante, que a gente consegue automatizar muita coisa, tem algumas aulas já disponíveis aqui no canal, caso você queira entender essas automatizações. É bem simples, são automatizações do próprio WhatsApp, tá bom? Não tem complexidade nenhuma, é bem fácil mesmo. Campanhas para o Messenger. É muito interessante, às vezes, o cliente quer se comunicar com você via Messenger do Facebook, e de lá você consegue extrair as informações necessárias, como fazer o agendamento da visita, alguma coisa do tipo. Ou até mesmo já dar seu catálogo online por lá e etc. Vamos lá. Então já entendemos apresentar a marca, interagir com o público, visitar a loja. Agora a gente vai para a venda. Então a venda acontece de forma bem natural, porque é uma sequência desse estágio. Então a gente consegue fazer o agradecimento pela preferência via SMS, WhatsApp, ligação, alguma coisa do tipo. E aí acontece a fidelização por sequência, que muita gente não faz, que é o pós-venda, a partir do momento que você tem alguma informação do cliente, por exemplo, o WhatsApp, um e-mail ou o próprio perfil do Facebook, você mandar um link, pedindo para ele dar um feedback. Fala assim, amigão, você pode responder o nosso formulário aqui? E aí o Google tem o formulário gratuito, existem diversos formulários gratuitos para você fazer esse formulário de feedback. Você faz umas 5 perguntas, você entende o NPS da sua empresa, tá bom? E aí você pode aproveitar e falar assim, se você preencher esse formulário, você ganha 15% na próxima visita, na próxima compra, ou se você postar, você fazer um check-in, você vai ganhar algum desconto no próximo
no seu serviço na próxima vez que você vir aqui. E a dica bônus vai ser o seguinte: pense e repense sobre o catálogo online. Por quê? Existem diversas formas do cliente te encontrar, mas tenha o segundo passo, que é ele quer saber o que você tem à disposição. E quando você já tem um catálogo online, você já consegue passar na frente dos seus concorrentes, porque primeiro ele sabe que 3 lojas vendem roupa feminina, mas eles não conseguem identificar que tipo de roupa eles vendem. Então quando você anuncia via catálogo online, você já dá o seu leque ali e fala: amigão, amigona, eu tenho todos esses produtos aqui, vem até mim. Ou você pode fazer o pedido através pelo WhatsApp, eu já deixo reservado, alguma coisa do tipo. Existe catálogos online que é apenas para as pessoas olharem, mas também tem catálogos online que você consegue fechar pedido, que é uma espécie de e-commerce, é uma mistura de catálogo online com e-commerce. Não chega a ser um e-commerce, tá? Dá menos trabalho e não é tão complicado quanto um e-commerce para você gerenciar, você fazer a estruturação dele, e você pode fazer isso de uma forma muito rápida, tá? Então eu estou deixando aqui todos esses links, que são os que eu conheço, que o pessoal trabalha de uma forma séria, e que eu vejo que muitos clientes muitos clientes do setor usam esse tipo de catálogo online. É bem interessante. Escolhe, ou entra no 6, escolhe um dos 6, entra para você ver os planos, os serviços oferecidos e etc. Legal? Essa é a dica bônus sobre este segmento. Você não pode esquecer o que está atrás disso tudo. É uma estrutura. Eu chamo de to-do estrutural. Esses itens têm que ser revisados semanalmente, tá? Esses itens, eles têm que acontecer. Principalmente indicação sobre o seu serviço. Pode ser a indicação dos seus clientes sobre o seu serviço é de extrema importância. Primeiro, para você entender o feedback, onde você está errando, está acertando. E o segundo, ele traz consigo a questão da indicação em si, né? Ele mostra para as pessoas: eu usei esse serviço e gostei, ou eu usei esse serviço e não gostei. Então, é legal você deixar bem estampado essas indicações, que basicamente são os depoimentos e as avaliações. Mas é que muda um pouquinho, né? O que é indicação, o que é depoimento, o que é avaliação. Então, esses itens são colocados em lugares diferentes na sua estratégia. Então, a indicação é no seu site próprio ou em sites do segmento. Lembra que eu falei que é legal você ter parcerias com outros sites do segmento? Então, você coloca as indicações lá. Depoimentos, pode ser no seu site, no Facebook, no seu próprio Facebook, né, da empresa, ou até no LinkedIn. As pessoas depõem sobre o seu serviço prestado lá. E as avaliações também no Facebook, né? No Google Meu Negócio, que é o Google Waze, etc. As pessoas avaliam, te dão 1 estrela, 5 estrelas, falam um pouquinho sobre o seu serviço, sobre o seu negócio. E no Reclame Aqui, tá? Sobre o Reclame Aqui é bem interessante, que é o seguinte: tem um vídeo que é entendendo a lógica das avaliações. Esse vídeo já está no canal, e você tem que assistir, porque eu falo sobre os 4 pilares que os algoritmos que esses programas de avaliação fazem. Existem 4 grandes linhas de raciocínio que o algoritmo sincroniza e chega na sua avaliação e determina se você vai ficar em cima ou atrás de um concorrente, etc. É bem interessante esse vídeo, espero que você assista para entender um pouco a fundo. Mas se você já conhece, pode passar e tudo bem. Agora é mão na massa. Já entendeu a linha de raciocínio, já entendeu como identificar o seu público-alvo, já entendeu quais ferramentas utilizarem, tá? Em que momento utilizar e com qual argumentação utilizar para o seu segmento, tá? Mas aí tem um ponto. Pessoal, fico muito feliz que você tenha vindo até aqui. Não é um vídeo curto, mas é um vídeo que traz muita informação e que eu tenho certeza que vai agregar ao seu negócio. Tudo isso que eu falei, às vezes você não consegue aplicar em uma coisa, no Google, no Face, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Bom, não sei.
tenta ver, vê se você tem algum primo, algum parente, algum amigo que consiga fazer essas coisas para você, e aí na parceria, não sei como, mas a gente tem uma opção que eu quero passar de uma forma bem rápida, que é o seguinte: nós temos o site da Master Marketing Digital e nós temos alguns serviços que a gente presta para esses clientes, e serviços a partir de R$ 89,00. Então, assim, para gerenciar sua campanha no Google, no Facebook, a partir de R$ 89,00. É uma coisa nova que nós criamos aqui, que está crescendo de uma forma muito legal, estamos muito felizes por isso. O gerenciamento, o Google, cadastrar o seu endereço no Google Meu Negócio, fazer postagens, porque a consistência de postagem é um dos grandes segredos das redes sociais. Ou, se você não tem, também serviços de arte, né? Artes para e-mail marketing, para Google, para Facebook, Instagram, YouTube, que seja. Ou até artes para o seu site, fazer o banner, etc. Nós conseguimos também fazer para vocês. Então, essa é uma opção, mas também tem o curso da Master Marketing Digital para você aprender a fazer tudo isso. Ou tem YouTube, tem outros sites, tem blogs para você aprender e fazer e etc. É claro que é um caminho um pouco mais demorado, mas a partir do momento que você aprender, você vai fazendo, você vai aplicando em seu negócio, tá bom? Então eu te deixo essa opção aqui para você depois dar uma olhada. O link também está na descrição, da mastermarketing.digital. Gaste energia com o que você sabe fazer. E eu finalizo aqui deixando muito obrigado por você vir até aqui. Tá bom? Eu quero de coração, se fez sentido esse trabalho aqui, toda essa análise estratégica para o seu nicho, dá um like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, vê se comenta de verdade assim: Fabio, isso aqui é o que eu precisava, ou Fabio, tá ralo, eu preciso que você aprofunde mais, eu preciso que você entre com mais detalhe em cada coisa, não sei. Eu quero muito saber sua opinião. A gente gastou um tempão para fazer esse material de graça para você, e a gente só quer essa contribuição com seu like, e se possível você também se inscrever no canal e assinar o sininho de notificação, e assim você vai ficar sabendo sempre quando a gente enviar o material, claro, sempre com qualidade para você. Legal? Um grande abraço e até a próxima aula!